Olá, amigos, sejam muito bem-vindos ao programa Regras e Consenso. E hoje eu tenho a grata satisfação de conversar com uma pessoa que eu acompanho há muito tempo nas mídias sociais, o Tomé, e, e vai ser um bate-papo muito gostoso aí. Então, pega a sua água, fica confortável aí na sua poltrona e vamos para esse bate-papo. Toca a vinheta. Amigos, eu estou aqui com o Tomé. Não vou falar o sobrenome dele porque tem uma dificuldade, eu posso errar, eu não quero cometer essa gafe, então ele vai falar o sobrenome. Tomé, seja muito bem-vindo ao programa Regras e Bom Senso. Obrigado pela gentileza de estar participando. Eu gostaria que você desse uma boa noite aí, um olá, né? Que às vezes a pessoa está assistindo em outro horário, mas um olá aí para quem está nos assistindo, por favor. Eu vou te ajudar aqui com o meu sobrenome. É um sobrenome árabe, né? E com esse nariz enorme que eu tenho aqui, fica mais fácil descobrir que é árabe ainda. É Abduche. Tomé Abduche. 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 Abduche, Tomé isso mesmo. Abduche. Ah, então legal. Eu sou filho de imigrantes. Meu pai é sírio e a minha mãe é italiana. Então eu tenho o grato prazer de ter esse país aqui que acolheu o Brasil, né? Que acolheu meus pais imigrantes. E é por isso que eu tenho muito amor por esse país, porque tudo que nós temos a gente deve ao Brasil. E a nossa vontade de poder retribuir para o Brasil todo esse bem que ele fez para a nossa família é enorme. Por isso que eu trabalho tanto e luto para ver um Brasil melhor, para poder entregar um país melhor para os nossos filhos do que nós recebemos dos nossos pais. Com certeza. Tomé, como te falei, esse fundo aqui é uma homenagem a você, que eu coloco um fundo temático e para todos que eu entrevisto, eu coloco o fundo para homenagear a pessoa. E como você é da construção civil, é um empresário, eu coloquei o fundo remetido a você aí. Não sei se eu fui feliz na escolha, mas é uma homenagem a você aí. Não, você foi muito feliz. Aí tem tudo que eu gosto. Tem planta, tem concreto, tem aço, tem reto escavadeira. Eu vou aproveitar, Marcelo, se me permitir, contar um pouquinho da minha história, né? Até chegar no momento que eu fiz 18 anos e que eu entrei na faculdade de engenharia civil. Eu comecei minha vida profissional aos 16 anos de idade. Eu comecei a trabalhar aos 16 anos de idade como estoquista em loja de shopping. Eu precisava ajudar meu pai. Eu tenho 2 irmãos, meu irmão Nicola e minha irmã Camila. Meu irmão Nicola é mais velho do que eu, ele tem 6 anos a mais, e minha irmã Camila tem 2 anos a menos. Então, todos nós tivemos a grata felicidade de nascermos filhos de pais maravilhosos, pessoas que têm integridade, ética, caráter e que transmitiram isso para os filhos. Mas o meu pai, ele durante 65 anos trabalhou numa loja de tecidos como gerente. Então, ele nunca teve grandes possibilidades financeiras, né? Então, todos nós tivemos que aprender o que é trabalho, dar valor para as coisas, o que é acordar cedo e gerar riqueza desde novos. E aos 16 anos de idade, eu comecei meu primeiro emprego como estoquista numa loja de shopping. E no momento que eu entrei na faculdade de engenharia civil, aos 18 anos, eu me vi na necessidade de fazer algo, porque trabalhar com estágio, né, fazer um estágio, pagava muito pouco. E eu não tinha condição naquele momento de simplesmente estagiar. Então, logo aos 8 anos de idade, como eu estava cursando engenharia civil, eu acabei contratando 2 serventes e comecei a fazer pequenas reformas. Eu reformava banheiro, hall de entrada, pintura. E foi assim que eu comecei a minha vida profissional. E hoje, depois de muitos anos, né, mais de 25 anos, eu tenho muito orgulho da empresa que nós formamos. Nossa empresa é uma das principais empresas do Brasil na hora que nós atuamos. Isso se construiu com muito trabalho, acordar cedo, trabalhar duro, e com mais do que isso, com integridade, que foi os valores que nós recebemos, todos os irmãos dos nossos pais. Pode falar o nome da sua empresa aí, onde está localizada, Tomé, fica à vontade. É o meu sobrenome, a construtora Abduche. É o sobrenome da família, fica no bairro de Perdizes, né, em São Paulo, na cidade de São Paulo. Eu tenho o prazer de ser um paulistano, então tudo que eu conquistei foi aqui em São Paulo, trabalhando. Hoje a empresa está a nível nacional, mas foi esse estado aqui que conseguiu trazer para nós a primeira oportunidade, né, de trabalho e de conquistas. Legal. Um amigo meu, todas as pessoas que eu entrevisto, cada um tem de uma área, eu um publico livro, outro tem programa, um monte de coisa, e as pessoas falam, por que você pede para a pessoa falar o que ela faz, citar nome e tudo mais? Por que você não pede para a pessoa patrocinar o teu canal? Porque eu acho assim que é uma outra realidade. Eu acho que se você está sendo gentil em me conceder a entrevista, eu sei que você é um
um empresário, sua vida é corrida. Eu acompanho você, tá vida corrida. Se você se disponibilizou a ficar na frente de uma câmara para poder dar uma entrevista, eu acho que é mais justo eu poder fazer jus aí a sua gentileza e falar sobre isso, né? Então, eu realmente preciso de patrocínio, de apoio cultural e tudo mais, mas isso aí é uma outra situação. Então, eu faço questão que os meus convidados falem os livros que estão lançando, falem o programa que tem, falem a empresa que tem, o comércio, porque isso não vai desmerecer o meu canal nem o meu programa, muito pelo contrário, vai agregar muito valor ao meu programa. Não, que bom, muito legal. E outra coisa, você como empresário, vamos começar a entrar agora numa área meio delicada, você como empresário, Tomé, como que você está achando a política nacional do momento? Ela está sendo boa, não está sendo, para a construção civil, como que ela está gerando? Desculpa. Olha, Marcelo, eu preciso primeiro fazer uma retrospectiva, né, do que nós tínhamos e do que nós temos hoje no Brasil. Eu me Sim, recordo, né, há anos atrás, quando nós estávamos ainda sendo governados pelo PT, o caos que o nosso país entrou. Inicialmente, quando o Lula foi eleito, nos passou a impressão de que teríamos um governo diferente, um governo preocupado realmente com as pessoas mais pobres, um governo que estaria levando para o país crescimento. E no começo, realmente, o Brasil começou a crescer. Mas ao longo dos anos, a gente entendeu que eles estavam maquiando, basicamente, os números do nosso país, a realidade do brasileiro. Eles estavam, infelizmente, se utilizando da simplicidade da nossa gente para poder saquear o nosso país. E nós entramos num momento de recessão muito grave, né, que foi no período da presidente Dilma, a qual nós tivemos, eu acredito, uma das maiores crises históricas do nosso país, 14 milhões de desempregados, uma tristeza, todas as nossas estatais sendo assaltadas, saqueadas, um caos geral no Brasil. E aí veio o impeachment da Dilma, entrou o Temer. O Temer, eu entendo o Temer como a velha política, né? Ele faz parte daquela velha política onde se fatia praticamente todo o poder público, o presidencialismo de coalizão, onde você entrega ministérios com a porteira fechada para partidos políticos. E aí nós viemos trabalhando pela mudança, lutando e elegemos o presidente Jair Bolsonaro. Nós começamos o governo sendo muito atacados por tudo e por todos. Mas a partir do momento que você fecha a torneira, que você indica ministros que são técnicos, pessoas preparadas, de bem, e você começa a ver o país deslanchar. Então, nós vimos estatais que davam prejuízos homéricos a estatais que passaram a dar lucros homéricos. Nós vimos obras inacabadas que foram finalizadas. Nós começamos a ver um país em crescimento. E, infelizmente, nós entramos no período do Covid. Porque se não fosse isso, o Brasil hoje estaria num patamar que nós nunca imaginaríamos estar. Mas, mesmo com o Covid, hoje, eu vejo um país que está crescendo, o empresariado brasileiro está voltando a estar animado, né? Volta a ter ânimo para poder empreender, porque a gente vê um país que, mesmo na pior crise que já aconteceu na história mundial, ele está saindo da crise de uma maneira muito produtiva. Todo mundo dizia que o Brasil ia ter aí um déficit tremendo, né, de, enfim, 9%, 10% em relação ao seu PIB, e nós caímos só 5%, foi muito menor do que a grande média mundial. Nós conseguimos, graças ao auxílio do governo federal, né, que acabou ajudando muito com essa ajuda emergencial, com todas as leis que foram colocadas, né, para os trabalhadores, e também com todo o dinheiro que foi enviado para estados e municípios, nós estamos saindo de uma maneira muito positiva do Covid. Nós tivemos nos últimos meses os maiores meses de arrecadação de tributos federais da história do Brasil. Nós estamos vendo a importação do Brasil acontecer, o agronegócio acontecer. Então, é uma questão de tempo. O Brasil já é um Boeing taxiando na pista. Como nós fechamos a torneira da corrupção, eu tenho certeza que o Brasil vai estar certo. E a grande maioria dos empresários está começando a colher esses frutos. Mas isso ainda não chegou na ponta, mas vai chegar nos próximos meses. E aí sim nós vamos ter essa sensação de um país diferente, de um país que realmente está tendo um momento único e histórico de podermos trazer o Brasil de volta para as mãos das pessoas de bem, que é o que está acontecendo hoje. Essa é a minha visão que eu tenho sobre o Brasil de hoje. Legal. E a construção civil, você acha que ela se manteve ou ela teve uma queda muito brusca, está se recuperando a sua área? Como que está? Olha, é só uma questão de a gente andar nas ruas, né? Existem empreendimentos imobiliários por todo o país. A construção civil está num momento muito legal, está faltando muito material, né? Falta aço, falta concreto, falta material básico.
porque o consumo está sendo exorbitante. Então, foi uma área que acabou não parando na pandemia, né? Ficou como uma atividade essencial que continuou. Então, nós estamos vendo com muito otimismo esse momento que o Brasil está entrando. Agora, se nós quisermos realmente construirmos um Brasil diferente, nós temos que olhar para as reformas. Nós temos a reforma administrativa, que ela tem que ser aprovada, nós precisamos tirar toda essa carga que o Brasil leva nas costas. O Brasil dá certo com uma âncora que joga ele para o fundo do mar. Se nós tirarmos todos esses penduricalhos e trazermos as pessoas do mercado, que é o mercado, né, as pessoas da área política, para terem os mesmos direitos de uma pessoa normal, de uma área privada, eu tenho certeza que o nosso país vai explodir de crescer. Então, a reforma administrativa é muito importante. Além disso, nós precisamos, como um governo liberal, vendermos as estatais. E está muito próximo disso. A Eletrobras está muito próximo, os Correios estão muito próximo, mas, para isso, nós precisamos da pressão popular em cima dos deputados que nós votamos, que são as pessoas que estão lá, são os representantes do povo, que precisam representar a população brasileira. Então, a pressão popular é muito importante. Mas eu acredito muito que o Brasil vai dar certo, e esse momento na construção civil, não tenha dúvida, tá muito bom, não temos o que reclamar. Legal. Você tocou nas estatais, tem algumas estatais que são chaves, né, Tomé, que elas não podem, não é, eu não entendo muito da política, eu me envolvo na política porque o brasileiro que fala que não gosta de política, ele está vivendo em Marte, né? Outro dia eu estava conversando com a pessoa, eu falei para ela que estava tendo uma situação nos Estados Unidos e era muito preocupante, eu não recordo agora o assunto. Ela falou, mas não tem nada a ver com os Estados Unidos. Eu falei, muito pelo contrário, você tem que... O país que está lá no Alasca, lá o Alasca, o que acontece no Alasca, no Canadá, na Indonésia, qualquer assunto hoje da forma globalizada que a gente vive, afeta o Brasil, né? Então, a gente está preocupado. Mas quais estatais assim, que você, como empresário, que você está no meio político, que você acha que são chaves? Essa aí o governo não deveria mexer. Olha, o Brasil ele tem que cuidar de alguns pontos básicos, que é saúde, educação e segurança pública. Esses são, com certeza, situações que têm que ficar a cargo do governo. Agora, o restante todo, o Brasil não tem competência, né? Um país em si não tem competência para cuidar de estatais. Não faz sentido você ter uma Eletrobras pendurada, não faz sentido você ter Correios, não faz sentido as mais de 150 estatais hoje que estão sendo utilizadas, que foram utilizadas, na verdade, no passado, como penduricalhos, e para que eles pudessem instaurar os maiores esquemas de corrupção nunca vistos na história do mundo no Brasil. Então, não faz o menor sentido as estatais. O Brasil tem que se preocupar com as coisas básicas, que são o que eu falei agora, saúde, educação e segurança pública. O restante, vamos devolver para a sociedade, né, essas estatais, vamos fazer com que eles possam receber o fruto da venda dessas empresas, que são as propostas que a gente tem visto, e daí para frente, vamos deixar empresas profissionais estarem tocando elas e vamos se preocupar com o que realmente interessa para o Brasil. A corrupção nas estatais foi uma coisa colossal. A gente viu na Petrobras o que aconteceu, a gente viu nos Correios, a gente viu na grande maioria dessas empresas a corrupção que foi implantada e elas eram utilizadas para terem diretorias, para terem conselhos e para serem roubadas e assaltadas pela essa classe política que, infelizmente, se apropriou do nosso país. Eu acho que nós temos que ter uma visão mais ampla do assunto mesmo. E tem um setor do governo, Tomé, que é o setor que você atua também, que é a infraestrutura, né, que tem tudo a ver com a construção civil, que é o ministro Tarcísio, que faz parte dessa pasta. E você, como um homem público eu falo não do estar no meio público, mas um homem público de estar no meio público para dar sua opinião, um formador de opinião, né? Eu vi uma passagem do ministro Tarcísio, que ele fez uma rodovia, eu achei muito interessante, se eu não me engano, foi no Nordeste, que um senhor chegou e mediu a espessura do asfalto e a qualidade do asfalto que foi feito no governo anterior e a qualidade do asfalto que foi feito pelo Exército, com o ministro Tarcísio lá trabalhando e tudo mais, DENIT, né, que fala, né? Que fez o asfalto. Sim, lá. Por que você acha que a qualidade hoje do serviço público, estou falando de infraestrutura, é tão ruim ou está melhorando? Porque, fazendo esse parâmetro que eu estou falando com você, olhar bem aqui centralizado na minha cidade.
Você pega uma rua que ela está asfaltada, e de repente ela começa a fazer trinco na rua. Em vez de o poder público vir colocar um asfalto decente, um concreto decente para durar 50, 100 anos, ela coloca um para durar um mês, um ano, vem a chuva e trinca tudo de novo, tem que trocar. Por que você acha que há essa falha tão grotesca na obra pública hoje em dia? Vamos lá. Tua pergunta é uma pergunta muito importante para que a gente possa esclarecer para as pessoas. Primeiro, que o ministro Tarcísio ele é um show à parte, né? Esse Sim. homem tem uma competência que nós nunca vimos no ministro da Infraestrutura na história do nosso país. Fora a integridade, a postura, a clareza, a transparência com que ele tem em tudo que ele tem se envolvido desde o começo do governo Jair Bolsonaro até agora. Isso é o que nos dá orgulho do governo Jair Bolsonaro, porque temos pessoas lá que são pessoas técnicas, competentes, e não como era no passado, que eles fatiavam para os amigos, né, e para os partidos políticos. A outra pergunta que você está dizendo para nós é em relação à qualidade das obras. A qualidade das obras do Brasil, elas são muito ruins quando se fala de obras públicas. Por quê? Porque existem normas para que você faça um asfalto, por exemplo. Um asfalto é formado de uma subbase, onde você tem um nível de cascalho. Eu vou falar de uma maneira bem simplória, tá? Não vou entrar muito tecnicamente, porque a minha área eu podia explicar para vocês com muito mais detalhes, mas eu vou explicar para um leigo. Você tem uma subbase, que é o cascalho, que é o que está abaixo da terra. E depois você tem um cobrimento que você faz de asfalto. Esse cobrimento de asfalto, dependendo da altura que ele tenha, e a subbase, dependendo da espessura que ela tenha, ela com certeza vai ser levada pela chuva, calor, frio, trincas. Então, o que eles faziam anteriormente? Primeiro que eles vendiam uma obra com uma subbase, que é o cascalho, e com um preenchimento em cima, que é o asfalto, com uma determinada espessura. E eles entregavam isso no final com pelo menos a metade do que foi vendido. E o pior de tudo, cobrando 3 vezes mais o valor. Então, o Brasil ele não paga uma obra, ele paga 3, 4, 5 vezes o que custa uma obra para receber uma qualidade péssima. Então, por isso que as coisas não duram. E parece que no final não há uma vistoria. Eu, por exemplo, no mercado privado, quando eu entrego uma obra, eu tenho uma rígida vistoria dos meus clientes. Se as coisas não são entregues de acordo com o projeto, eu tenho que refazer tudo. Existem multas contratuais enormes. Existem garantias para serem dadas que são muito significativas, a grande maioria pelo período de 5 anos. Aqui no Brasil, o pessoal entrega qualquer porcaria, alguém vai lá e assina que recebeu aquela obra, se paga um valor superfaturado muito grande, e quem se prejudica com isso somos nós, a sociedade. Então, é isso que nós temos que passar fiscalizado daqui para frente. Isso não depende só do ministro Tarcísio, porque as obras federais são feitas pelo governo federal. Mas você tem as obras estaduais, você tem as obras municipais, que dependem de prefeitos e governadores. Então, o mais importante que eu vejo hoje é que a sociedade civil se organize para poder cobrar os nossos políticos de verdade, se interem. Nós chegamos no ponto que nós chegamos hoje, pois nós abandonamos o nosso país. Essa é a grande verdade. Nós não sabíamos em quem nós votávamos no passado. Depois de um tempo, te perguntava, qual deputado você votou? Você fala, votei em alguém que me indicaram. E a gente nunca levou a sério quem era essa pessoa de verdade. Sim. Hoje não. As pessoas estão politizadas e se faz necessário que se conheçam quem você votou e que você cobre o seu deputado, que você cobre o seu senador, que você cobre o seu governador, o seu prefeito e até mesmo o seu presidente, para que ele honre todas as promessas de campanha que foram feitas. E mais do que isso, para que haja controle sobre tudo que nós compramos e contratamos. Como disse Margaret Thatcher, não existe o tal de dinheiro público, existe o dinheiro do contribuinte. É o teu dinheiro que está pagando aquela obra ali. E nós temos que olhar para isso com a seriedade de como nós estivéssemos pagando alguma coisa dentro das nossas casas que a gente sente que sai diretamente do nosso bolso, pois, na verdade, está saindo do nosso bolso. Com certeza. E falando em quem votou, como você vê essa situação das pessoas que usaram o Bolsonaro aí para se eleger e a gente confia, eu falo confiável porque as pessoas que eu votei na última eleição não eu não perdi o voto, porque não vou declarar aqui agora, porque não é o caso, mas eu não perdi o voto. Desde o presidente da República eu ganhei meu voto. Mas tem muitos amigos meus que votaram em pessoas que eram bolsonaristas, que se apoiavam no presidente e abandonaram. Por que você acha que houve essa traição generalizada? A gente está falando sobre candidato, por que você acha que houve essa traição dessas pessoas, Tomé? É uma pergunta muito boa, viu, Marcelo? No meu ponto de vista,
nós nunca tivemos a oportunidade de um governo tão bom quanto nós temos hoje. Com Sim, todos os defeitos, né, que colocam para o presidente Jair Bolsonaro, com as besteiras que muitas vezes ele fala, com aquela forma muito clara de se expressar, quando ele faz aquelas comparações que muitas vezes desconfortam algumas pessoas, com tudo isso, de longe, é o melhor presidente que esse país já teve. Nós vamos comparar ele com quem? Com Lula, um bandido, um ex-presidiário? Com a Dilma, uma comunista socialista que no passado, né, tinha ações que eram ações de bandidos, e não ações de uma pessoa normal? Nós vamos comparar com quem? Com Collor de Mello? Nós vamos comparar com quem? Com Fernando Henrique Cardoso, que foi o homem que estruturou todo o país para poder virar um país socialista, um país comunista. Então, de longe, o presidente Jair Bolsonaro, mas de longe, com todos os defeitos que imputam a ele, no meu ponto de vista, é o melhor presidente que a gente nunca sonhou em ter. Então, muita gente acabou se elegendo junto com ele. Mas ele desconforta muita gente, porque as pessoas, quando entram para a política, elas começam a se relacionar, a conhecer uma pessoa daqui, uma pessoa de lá, e dentro da política, todo mundo que você conversar são pessoas que você se encanta, porque são pessoas que têm uma oratória muito boa, umas pessoas que se portam de uma maneira educada, elegante, te conquistam, são políticos. O político tem que ter o dom da oratória. Então, essas sim. pessoas foram se aproximando das pessoas erradas e acabaram indo para o lado errado da força. Acabaram se unindo com pessoas por poder, por ego, por vaidade e por outras coisas que a gente vai ver ao longo do tempo, né? O tempo, eu acho que é o maior amigo da verdade. O tempo mostra tudo. Então, essas pessoas, do meu ponto de vista, são pessoas muito fracas. São pessoas que não merecem ter o presidente Jair Bolsonaro ao seu lado. Poderiam estar lutando ao lado do presidente, trabalhando por um Brasil melhor. Você vê, por exemplo, o governador do estado de São Paulo, João Dória. Pô, ele se elegeu com Bolso Dória. E, de repente, ele virou o maior inimigo do presidente. E por que ele fez isso? Fez isso por uma questão que ele tem a vontade de ser presidente do Brasil. Então, vamos atacar o presidente de hoje, vamos derrubar o presidente de hoje, entre aspas, para que se abram as portas para que eu possa estar entrando e virando o próximo presidente. Mas a população, ela acordou, a população enxerga as coisas. A população hoje recebe informação pelas redes sociais. Sim. Então, essas pessoas elas estão cada vez mais prejudicando. Quem vai se reeleger dessas pessoas? A não ser que eles se reelejam com o voto da esquerda, que não era a forma como eles iniciaram, com pessoas de direita, né, votando a favor do presidente Jair Bolsonaro, estando ao lado dele. Nós vamos falar de quem? Frota? Vamos falar de quem? Da Joyce? Vamos falar de muitos aí, do próprio governador João Dória, o Witzel do Rio de Janeiro. Então, assim, está muito feio o que eles estão fazendo, sabe? O João Dória, por exemplo, junto com os outros governadores, deviam estar ao lado do governo federal, lutando para combater a pandemia. E eles viram nisso que é uma oportunidade política para poderem tentar derrubar o presidente. É muito feio o que está acontecendo no Brasil, mas a população está vendo tudo isso. Eu percebi que um dos governadores que ele começou a ir para dar uma descambada contra o presidente, mas ele acordou, parece que acordou a tempo, foi o Caiado, né? Parece que ele teve um momento dele que ele quis pegar pesado em cima com crítica do presidente, mas ele viu que não era uma boa situação, parece que ele voltou à base, né? Ele retornou. O Caiado realmente teve um momento a qual ele começou a se dispor com o presidente Bolsonaro, mas depois ele acabou voltando para a base. Eu espero que as pessoas entendam só que assim, essa cisão, você quebrar um sistema, né, você quebrar o establishment, né, que é essa corja política envolvida com o empresariado, que se apropriou do nosso país, não é uma coisa muito fácil. Eles estão em todos os níveis governamentais, eles estão dentro das nossas instituições, dos governos, das prefeituras, dos municípios, dos cargos do judiciário, dos cargos enfim, de todas as áreas do Brasil. É uma coisa incrível como eles se apropriaram do Brasil. Então, quebrar, né, você ter a cisão desta forma de fazer política, que era a forma normal, que era você distribuir cargos, você criar corrupção para poder arrecadar dinheiro para enriquecimento pessoal e também para que se pudesse ter dinheiro para as eleições, é uma coisa que nós brasileiros não queremos mais. Os anseios da nossa sociedade impedem uma mudança. Então é muito triste, mas a população está vendo. Por isso que eu estou muito otimista em relação ao Brasil. Eu também confesso para você que eu estou bastante otimista, e até porque eu não vejo uma terceira via, não quero ver uma terceira via, porque a gente tem que colocar o pé no chão, né, Tomé, e ver a realidade dos fatos, a gente tem que pesquisar, e eu pesquiso muito, eu vejo que
que o Tarcísio está fazendo, que a Damares está fazendo, que os ministros, como você falou, são ministros técnicos que estão fazendo, a gente tem que cair na realidade. E eu percebo, além de que a gente é meio leigo, eu falo leigo entre aspas, eu sou engenheiro de segurança e engenheiro ambiental, né? E eu começo a pesquisar como está a Bolsa de Valores, como está o PIB, como está a dívida externa, aí eu começo a ver também o problema da dívida do Brasil para pagar o BNDES de valores astronômicos que foi emprestado para países comunistas, e eu começo a falar, poxa, onde que a gente vai? Não, a gente tem que apoiar mesmo ele que está tentando fazer a diferença, né? Olha, Marcelo, eu sou porta-voz, né, de um dos maiores grupos do Brasil, que é o Movimento nas Ruas, né, que é um movimento apartidário. E eu Sim. não tenho nenhuma vergonha de dizer que eu escolhi o meu lado. O meu lado é o lado do presidente Jair Bolsonaro. Enquanto as suas posturas forem posturas de acordo com os anseios da sociedade, né, que é o melhor pelo Brasil, eu vou continuar se apoiando. Ah, Tomé, mas se amanhã for visto crimes de corrupção, de que realmente houve rachadinha, que houve aquilo, eu vou me desculpar com a sociedade, mas eu não acredito que o presidente vá mudar as suas posturas e que nem que vá se descobrir nada dele, porque o que já levantaram a vida desse homem de ponta cabeça, de trás para frente, de frente para trás, é uma das pessoas mais atacadas desse país. E a gente percebe a boa intenção, a gente percebe a intenção de poder mudar o que foi feito no país nos últimos anos. Então, eu não tenho vergonha, não. Eu apoio, sim, o presidente Bolsonaro, sou jornalista, apresento o Jornal da Gazeta, apresentei na CNN o Grande Debate, estou sempre na Rádio Jovem Pan, e sou o porta-voz do Movimento das Ruas. Eu não tenho vergonha de dizer que eu apoio, sim, o governo Jair Bolsonaro. Eu apoio o presidente, eu apoio o Paulo Guedes, eu apoio a Damares, eu apoio o Tarcísio, eu apoio todos aqueles ministros que estão trabalhando de verdade pelo Brasil, coisa que nós não vimos no passado. Então, é isso aí. Amanhã, se alguma coisa acontecer, algo que tire a credibilidade dele, de maneira nenhuma eu vou ser como a turma que é Lula livre. Né? Isso não existe. Você saber que o homem destruiu o Brasil, ele roubou a nossa pátria e você continua acreditando. Mas eu acho muito difícil que a gente pegue alguma coisa nesse sentido do presidente Bolsonaro. Eu não vejo nele, este homem. Eu vejo uma pessoa preocupada em mudar o Brasil, em fazer o que é certo. Tem o jeitão dele de falar, que é aquele jeitão meio turbulento, muitas vezes bruto, muitas vezes indelicado, mas o que vale são as ações, né? O que vale é o conceito. Então, ele toma posturas que são a favor do Brasil. Enquanto a coisa continuar assim, eu vou continuar assim, dando a minha cara para bater, apoiando o presidente Jair Bolsonaro. Eu fico muito feliz porque você, como um empresário bem-sucedido, falando isso, deixa a gente mais confortável. E eu não tenho aqui motivo nenhum para estar falando, até porque eu não trabalho na tua empresa. Eu estou falando você, estou te elogiando como empresário. Eu vi outro dia o Luciano Hang, se eu não me falo a memória, acho que é esse o sobrenome dele, Luciano Hang, dando uma entrevista que ele falou que estava preparando a vida dele, que se a esquerda voltasse para o poder, ele ia embora do Brasil. Ele só não foi porque o presidente ganhou. E não sei se você tem amizade, como que você é com ele, mas um cara que está com cento e tantas lojas, gerando emprego no Brasil inteiro, sustentando pai de família e tudo mais, como você, eu acredito que você tenha vários funcionários e tudo mais. Quando a gente vê um empresário falar que vai embora do Brasil por causa de um sistema político e econômico, a gente fica muito triste. E quando a gente vê empresários que falam, como você está falando, que há uma luz no final do túnel, a gente fica muito feliz também com isso. E as duas Não tenho realidades nos dúvida que alegram. essa luz no final do túnel, nós já estamos vendo ela muito de perto hoje. O Luciano Hang é um grande empresário brasileiro, uma pessoa que eu tenho uma grande admiração, uma pessoa que trabalhou, que formou uma grande empresa, que gera emprego, que acorda cedo, que gera riqueza. Nós não temos como dividir riqueza em um país sem produzir riqueza. Por isso que eu não acredito no comunismo e no socialismo. Não dá. Você tem que produzir algo para poder dividir algo. E as pessoas são muito improdutivas dentro do socialismo. Agora, essa questão de ir embora do Brasil é uma questão da grande maioria dos empresários, porque as nossas empresas, se voltar para o país o Lula, se voltar ao socialismo e voltar a ser o país que era, esse país aqui está perdido, porque, primeiro, os empresários de verdade vão embora, as empresas vão fechar. A grande maioria dos países que têm investimentos no Brasil, as empresas do exterior que têm investimentos no Brasil, vão tirar o dinheiro, porque vão saber que isso aqui vai voltar a ser o que era antes. Então, nós vamos ter uma quantidade de desemprego que vai ser colossal, de empresas fechando, de pessoas perdendo emprego. Eu acho que o Brasil vai acabar se a esquerda voltar para o Brasil. Aliás, eu vou dizer mais do que isso.
Nós, como sociedade, não podemos permitir que a esquerda volte. Porque nós não estamos aqui falando de ideologia. Nós estamos aqui falando de bandidos, de ladrões, de pessoas que assaltaram a nossa sociedade, de pessoas que destruíram vidas de verdade, porque falta dinheiro para a saúde, para a educação, para o transporte público. As nossas cidades ficaram totalmente sucateadas, todos os nossos poderes foram corrompidos. Poxa, ninguém sabe o que aconteceu o Petrolão, o que aconteceu o Mensalão, o que aconteceu o Banestado, que foi enviado dinheiro para fora para poder financiar obras fora do Brasil, que foram utilizadas para empresas como o Odebrecht poder roubar dinheiro e desviar dinheiro fora do país. Nós vemos TV todos os dias. É isso que a gente anseia como sociedade? A política do nós contra eles? A política que separou nesse país maravilhoso, colocando brancos e negros um contra os outros, um país que sempre foi um país maravilhoso, onde árabes e judeus sentam na mesma mesa, onde as pessoas se respeitam, onde todas as religiões estão juntas, misturadas e com muito amor umas pelas outras. Que história é essa? Eles destruíram o nosso país. Nós, como sociedade, vamos permitir que eles voltem depois de tudo que aconteceu? Nós sabemos que o sítio de Atibaia, que o apartamento do Guarujá, é a pontinha do iceberg. Foram roubados trilhões e trilhões de reais na nossa sociedade. Dinheiro das pessoas mais simples que trabalham. Então, no meu ponto de vista, é totalmente inconcebível a volta, não digo da esquerda, porque na democracia, vou dar um exemplo, você pega um país desenvolvido, uma vez você vai lá, tem um governo que é social-democrata, depois você vai lá, vai ter um outro governo que é liberal-democrata, mas dentro da integridade. Simplesmente há uma ideologia. Aqui não, é um projeto de poder e pessoas que assaltaram a nossa sociedade. Nós vamos permitir que essa turma volte? Gente, que mundo que nós estamos vivendo? Será que as pessoas não enxergam o que está acontecendo no Brasil de verdade? Assim, está muito cansativo tudo isso, sabe? E a mídia, infelizmente, só fica tentando derrubar o governo Jair Bolsonaro todos os dias. Por quê? Sim. Porque secou a fonte. Pararam de receber os bilhões que eles recebiam para poder falar o que o governo queria que eles dissessem. Está muito difícil, viu, Marcelo? Mas, como eu disse, eu estou otimista no Brasil. Quando eu vejo as manifestações, as motocicletas, as pessoas de verde e amarelo, sabe, as famílias nas ruas, senhores, crianças, né, o anseio por um país melhor, eu fico muito animado. E o Brasil não vai voltar para a esquerda, não, eu tenho certeza disso. Eu também tenho fé. Como que você vê essa situação de CPI, de esquerda? Porque agora a moda agora é as pessoas postarem coisa no Facebook e tudo mais de esquerda, né? E marcar você em uma matéria que seja contra o Bolsonaro. Isso está acontecendo demais. Eu até estou pensando em desligar meu Facebook por conta disso. Mas como você está... Não desliga, para com isso, não olha só. Se você está sendo marcado é porque você está fazendo sucesso, você está incomodando. Muito pelo contrário, você tem que ficar animado que eles estão te marcando. Também, né? Como eu vejo a CPI, eu vou te falar, a CPI, eu vou usar o linguajar que todo mundo fala, né? É um grande circo, né? Aquilo ali não é uma coisa séria. Um lugar onde você tem Renan Calheiros, Omar Aziz sentado ali, assim, enfim, é perceptível o direcionamento que eles têm para que a CPI possa acusar o presidente Jair Bolsonaro. Aquela CPI não é uma CPI séria, isso é o meu ponto de vista. E eu falo com muita transparência isso, porque num país democrático, quando você dá a sua cara para bater e você diz a sua opinião, você pode falar o que você pensa. Não atacando instituição e não atacando pessoas. Se você falando de decisões, você pode falar o que você pensa. Enquanto esse país for democrático aqui, eu vou usar a minha voz e vou dizer o que eu penso. Essa CPI é uma vergonha. É uma vergonha. Nós temos pessoas acusadas de corrupção lá que estão tentando a todo custo e de todas as formas derrubar o governo Jair Bolsonaro. Eu vou dizer mais para você, Marcelo, não vai dar nada essa CPI. Não vai dar nada. Não tem como dar nada. O Brasil é o quarto país que mais vacinas aplica no mundo. Com tudo que eles falam, que faz, que demorou para comprar, o Brasil é o quarto país que mais vacinas aplicou no mundo. Isso é uma realidade. Foi enviado do governo federal para estados e municípios e para poder atender a crise toda pelo governo federal, pelo ministro Paulo Guedes, mais de 1,3 trilhões de reais. Eu vou repetir aqui. 1,3 trilhões. Foi pago em um ano de pandemia 10 vezes o valor do Bolsa Família. E, infelizmente, todas as ações que foram tomadas pelos governadores e pelos prefeitos foram tomadas porque o Supremo Tribunal Federal
passou para eles essa incumbência. O governo federal não teve poder nenhum de nada. Então, que história é essa de querer culpar o presidente? Agora, por que essa CPI não está investigando o dinheiro que foi roubado? Metade desses 1,3 trilhões que eu estou falando para você, com certeza evaporaram. Cadê os hospitais de campanha? Cadê o nosso dinheiro? Cadê os investimentos? Então, assim, eles distorcem. Há uma inversão de valores no Brasil muito grande, mas a população está muito clara. A população sabe de tudo isso. Então, você vê meia dúzia de esquerdista barulhento aí, falando que a CPI, que o presidente, que não comprou vacina e tudo mais, mas a grande maioria das pessoas de bem desse país enxergam o que realmente aconteceu. Ah, mas o presidente não usa máscara. Errado, devia usar, devia colocar a máscara. Eu não preciso concordar com tudo que ele faz, Sim. mas as ações que ele tomou foram as melhores possíveis que um presidente podia tomar. Mãos amarradas. Posso contar rapidamente para vocês o que aconteceu com a compra das vacinas da Pfizer? Sim. Agosto de 2020, reunião com a Pfizer. A Pfizer apresenta para nós brasileiros um contrato onde havia algumas cláusulas muito sérias. Uma delas dizia o seguinte: o Brasil teria que dar como garantias para que fizesse a compra das possíveis vacinas de 20 bilhões de reais em ativos no exterior. Ou seja, o Brasil precisava pegar patrimônio fora do Brasil e dar como garantia. Aí, outra cláusula. A Pfizer não garantia a eficácia das vacinas. Se eventualmente houvessem qualquer tipo de situações de efeitos colaterais ou mortes ocasionadas pela vacina, a Pfizer não tinha responsabilidade alguma. E a última importante cláusula, entre tantas, eles não garantiriam a entrega das vacinas combinadas, que seriam 70 milhões de doses. Gente, só se você for um insano, irresponsável para assinar um contrato desse. Ninguém assinaria. O que o presidente fez? Vamos aguardar. A partir do momento que a Anvisa do Brasil disser que a vacina é boa, a gente compra. No dia que a vacina deu ok, no dia seguinte foi feita a compra e o pagamento. E as vacinas estão aí. Quarto país que mais vacina. Ah, mas depende da maneira como você olha. Se você olhar em vacinas efetivas, o Brasil é o quarto. Se você olhar em comparação por milhão de habitantes, o Brasil é o 70º. Gente, você vai comparar o Brasil com Mônaco, que tem 50 mil habitantes? Com países que têm 20, 30 mil habitantes, dizer que vacinam mais do que a gente? É uma insanidade o que estão fazendo. Então, essa CPI é uma coisa para gente louca. Pra você ter uma ideia, Marcelo, eu nem vejo mais a CPI para não ficar nervoso. Porque, assim, a coisa é uma barbaridade tão grande o que acontece ali, que só tira a gente do sério. E eu vou te dizer, não vai acontecer nada. O que eles querem é tumultuar para ter notícia na mídia todo dia ruim do presidente Bolsonaro. Essa é a verdade do que está acontecendo no Brasil. Eu concordo com você. Agora, eu tenho um detalhe que a gente tem que pontuar, que essa CPI, se não tivesse senadores do lado do Bolsonaro sérios, como o exemplo Marcos Rogério, né? É isso o nome dele, né? Sim. Se não tivesse esse senador, tivesse algum, acho que parece que tem mais 2 ou 3 lá que são a favor do Bolsonaro, que não tivesse firmeza, apresentasse argumentos sólidos para refutar o presidente, o relator e tudo mais, eu acho que ali sairia pelo menos uns 4, 5, não com razão, mas seriam 4, 5 depoentes sairiam presos dali. Injustamente eu estou falando, né? Eu acho que essa CPI ela só não fez coisas mais erradas ainda porque tem políticos ali que realmente estão honrando o voto que tiveram, né, Tomé? Olha, é muito complicado, né? Você pega, por exemplo, lá o Carlos Wizard. O cara é um empresário, um homem sério. A forma como eles expõem a pessoa, ou expõem qualquer um. Você vê a doutora Izzy Yamaguchi, que foi se colocar a favor do tratamento precoce. Ela foi praticamente humilhada. Então, dá para ver com muita clareza que existe um lado na CPI. Eles não estão ali preocupados em pegar coisas erradas. Eles estão preocupados em colocar o que eles querem fazer para o caminho futuro do Brasil. E é isso que a gente, como sociedade, não iremos permitir. Não vou nem dizer que a gente não pode, vou dizer que nós não iremos permitir. Sorte que nós somos de direita, somos uma camada pacífica da sociedade. A gente luta por nossos direitos da forma racional, né? Porque essas movimentos que tiveram em São Paulo no último dia, com tudo depredado aí, fica difícil a situação, né, Tomé? A gente
quem assiste isso vê que está à porta a tragédia e a gente não pode deixar que passe, né? Assim, tudo que é extremo é muito ruim, né? O extremismo de esquerda, ele é péssimo, o extremismo de direita também é péssimo. Essas pontas são sempre muito ruins para qualquer local, né? Tudo que é exagero faz mal, a gente sabe disso. Sim, Agora, quando você vê as manifestações à direita, você vê muitas pessoas nas ruas de verde e amarelo, de maneira educada, de maneira cordial, sabe? Não sujando as ruas, não estragando o patrimônio público. Da mesma maneira que você vai e você volta para sua casa, com a sua integridade preservada. Você não vê uma loja sendo saqueada, apedrejada. Agora, quando você vê um movimento de esquerda, é uma grande tristeza. O que nós vimos no último sábado aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, em outros lugares do Brasil, é uma vergonha. Pessoas com a cara, né, praticamente fechada, só com os olhos aparecendo. Paus na mão, ateando fogo em patrimônio público, quebrando patrimônio privado. Houve uma pedrada na cabeça de um policial, gente. O que é aquilo? Não vão descobrir quem foi que fez aquilo? Tem câmera para tudo que é lado. Mas, como falou o presidente Jair Bolsonaro, ninguém vai ser indiciado, ninguém vai ter o seu sigilo fiscal e telefônico quebrado, nada vai ser feito contra essas pessoas. No final da história, não é pela saúde, é pelo poder, não é por vacinas, é para poder retomar o poder que eles perderam no Brasil. Então é muito complicado tudo isso. Infelizmente, a gente não tem o suporte político que nós gostaríamos, né? Porque ainda muitos lá dentro vivem a velha política e querem retomar o poder que eles estão perdendo. As pessoas perguntam para mim também por que eu não chamo pessoas conhecidas de esquerda para entrevistar no meu canal. Eu falei, eu chamo. Eu sou democrático, eu quero ouvir opiniões, eu quero ver os dois lados. Eu sei a minha postura, eu sei o que eu quero para mim, para minha família. Mas eu preciso ver ideias e aí falar, você não chama, mas às vezes eu tentei chamar uma pessoa que é conhecida nacionalmente da esquerda para fazer entrevista, mas aí estava tudo certo, havíamos conversado, tal. Aí quando ela entrou no meu canal, que ela percebeu as pessoas que dão entrevista para o canal, automaticamente ela foi e falou um palavrão e me bloqueou. Eu ia tirar uma cópia e ia colocar na internet. Falei, não vou fazer isso não, porque a minha avó falava que tem coisa quanto mais mexe, mais fica ruim. Mas a pessoa foi pesquisar e a pessoa se recusou, me bloqueou. Então, eu acho que a incoerência da paz e amor que vem de lá para cá não é tão paz e amor. Eu vou entrar num assunto meio delicado e eu quero que você me perdoe por isso. Eu vi uma entrevista, Não, pode perguntar. eu vi você participando do programa do Pânico e eu vi um desacerto seu com o Marinho, né? Sim. Eu não sei se você pode falar sobre o assunto. Eu peguei lá, Posso, claro que eu eu peguei lá, posso. eu peguei lá andando um pouco, o bonde um pouco andando, e eu não sei a razão realmente do que levou você ficar tão nervoso com ele. Mas eu percebo que Vamos contar. eu percebo que quando a gente começa a expor nossas ideias, e as nossas ideias realmente ela tem um argumento e tem uma razão de ser, a outra parte que começa a perder argumento, ela começa a ofender a gente na pessoa e na família e no caráter. Isso já aconteceu muito comigo, e eu não sei se é isso que aconteceu com você. Não aconteceu sim comigo, Marcelo. Tua pergunta é muito legal, viu? Obrigado pela oportunidade de poder, inclusive, explicar tudo isso. Primeiro que eu me sinto envergonhado pela atitude que eu tive. Foi muito Sim, feio aquilo, né? Eu sou uma pessoa que preza educação, elegância, carisma, simplicidade. Aquilo que aconteceu ali foi totalmente oposto a quem eu realmente sou. sim. Então, toda vez que eu encontro alguém, pô, Tomé, parabéns, você devia ter batido mais nele, você devia não sei o quê. Eu falo, olha, minha atitude não foi bonita. Não foi. Não é isso que a gente precisa dar como exemplo para as pessoas. Não é isso. Eu fico pensando, gente, quantos jovens estavam vendo aquele programa e que mau exemplo que eu dei. Agora, a vida é feita de maturidade. A vida é feita de equilíbrio emocional. Eu ali criei uma maturidade. Eu criei uma musculatura. Eu, com certeza, estou me tornando uma pessoa melhor, porque a gente evolui na vida quando a gente erra e você levanta mais forte. E uma Sim. coisa muito importante é a simplicidade de você poder, e a humildade de você poder dizer quando você errou. Agora eu vou contar o contexto daquilo tudo, né? Só para mostrar, não para justificar, porque a minha atitude ela foi Só fazer um injustificável. parênteses aqui, só fazer um parênteses aqui antes de você contar o contexto.
eu fiz essa pergunta para você realmente para dar oportunidade a você no meu canal, porque pesquisando a sua vida, vendo seus vídeos no Instagram, que eu acompanho muito você no Instagram, nas mídias sociais, e eu pesquisando você pelo LinkedIn, por um monte de coisa que eu fui fazer pesquisa, né? Eu não vou trazer qualquer pessoa para. Eu não sou, como eu falo para todo mundo, eu não sou um Augusto Nunes, não sou um Lacombe e tudo mais, mas eu preciso trazer para o meu canal pessoas que têm princípio. Eu trago uma pessoa de esquerda ao meu canal para dar entrevista, sem problema nenhum, se eu percebesse que ela tem princípio, porque existem pessoas na esquerda com princípios. Então, eu traria. Então, como eu pesquisei sobre você, eu percebi que foi uma atitude assim que você, como eu vou falar, você precisava falar sobre o assunto em algum lugar, eu estou dando oportunidade para você e estou dando com o maior Não, carinho vamos lá, mesmo. vamos explicar, vamos explicar. Bom, já falei com toda a humildade, né, e com Uhum, a sinceridade que eu sempre tenho, que não foi um mastro bonito. Agora vamos contar o fato, o que realmente aconteceu. O sim, programa Pânico sempre me recebeu de uma maneira muito legal, muito bacana. Aliás, a Rádio Jovem Pan é uma das, no meu ponto de vista, a melhor rádio do Brasil de longe. Lá você pode falar o que você quer, do jeito que você quer, ninguém te limita a nada, você tem autonomia para poder dizer o teu ponto de vista sobre qualquer tipo de assunto. Então, é uma rádio que eu tenho muito orgulho de poder participar e, com certeza, vou continuar participando muito ainda de várias situações com a Rádio Jovem Pan. Mas, naquele momento, o Marinho é um rapaz jovem, é um garoto que tem 23 anos de idade, é um menino bonito, é um menino talentoso, é uma pessoa que tem um futuro muito legal pela frente, realmente ele seguiu uma linha legal. Mas ele foi para um caminho que é atacar a pessoa na física. Nós não estávamos ali discutindo ideias políticas, debatendo ideias políticas. Então, preciso contar para vocês algumas histórias, rapidamente, para poder ilustrar o que aconteceu naquele dia. Eu, no ano de 2018, quando o presidente Jair Bolsonaro ainda era candidato, eu morava num apartamento aqui em São Paulo, né, onde eu sim, ainda resido. E a minha esposa sempre teve muita vontade de morar numa casa. E me pediu para começar a olhar a casa. Só que, como a gente sabe, morar numa casa, você tem uma certa insegurança, né? Você tem medo de ser assaltado, a sua família, deixar a tua esposa em casa, muitas vezes quando viaja. Então, eu comecei a procurar alguns lugares que eram mais seguros, locais onde eu podia deixar a minha família em casa de uma maneira um pouco mais tranquila. Levantei quais eram as principais ruas dentro dos bairros a qual eu poderia estar morando, e um desses sim, bairros é o bairro chamado Jardim Europa, que é onde eu moro hoje. Eu acabei procurando uma empresa, uma corretora, e que me levou a ver várias casas. E eu acabei optando não em comprar uma casa, mas em alugar, pois eu queria saber sim, como que era morar em casa. Eu nunca havia morado em casa, eu morei em apartamento a minha vida inteira. E aí, num determinado momento, eu gostei muito de uma casa, eu fiz uma proposta junto com essa corretora na casa, e a proposta foi aceita, e eu aluguei a casa. No momento de eu assinar o contrato de locação, eu descobri que essa casa é uma casa do João Dória. Então, eu moro ao lado do João Dória, aqui em São Paulo. E te confesso que eu fiquei muito feliz em alugar essa casa naquele momento, pois naquele momento ele era o Bolso Dória. Ele era prefeito de São Paulo e estava se candidatando a governador. Eu não imaginei que o Dória fosse mudar de postura, né? Que as suas decisões e ações como governadores fossem ser decisões que me deixassem tão chateado e decepcionado com ele. Eu acabei alugando a casa. Bom, guarda essa história para você, tá? Aí eu vou no programa e esse garoto começa a tentar usar isso contra mim, como se fosse depreciativo para mim morar numa casa que eu alugo do João Dória. É sim, óbvio que eu não estou feliz com o Dória, é óbvio que eu discordo dele nas redes, nas TVs, nos programas. E imagine só a minha hombridade de, morando numa casa que eu alugo dele, falar mal da gestão, falar mal do trabalho dele como governador. Se eu fosse uma pessoa que tivesse qualquer tipo de rabo preso, eu me calaria, concordo? Nossa, eu moro na casa dele, lógico. não posso falar mal dele. Muito pelo contrário, eu pago aluguel aqui, eu não moro aqui de graça. Eu pago Sim, aluguel. Essa casa aqui que vocês estão vendo aqui atrás. Então, eu sempre me senti na liberdade de falar tudo o que eu penso. E esse menino tentou utilizar isso contra mim, me depreciando. Em um sim, determinado momento, quando eu expliquei tudo isso, que ele viu que não tinha mais como seguir nessa linha, ele vira para mim e fala assim: Tomé, o que você foi fazer em Brasília, junto com o seu amiguinho varejista? Você foi pedir abono de imposto, foi fazer lobby em Brasília? Aí ele mexeu comigo, né? Mexeu porque, pô, fazer lobby é uma coisa que eu nunca fiz na minha vida. Eu sou porta-voz de um grupo contra a corrupção. Eu sim, subo em caminhão, coloco minha vida em risco há quase 8, 10 anos para poder lutar por um Brasil melhor, para acabar exatamente com esse tipo de postura, que é o que destrói o Brasil. E aí eu tive que contar o que eu fui fazer em Brasília, eu vou contar aqui novamente para vocês. Eu tenho um grande amigo, que é um dos maiores varejistas do Brasil,
que um dia vem jantar na minha casa e ele diz para mim assim, Tomé, estou muito chateado, eu estou sendo extorquido por uma quadrilha. Eu falei, como assim extorquido por uma quadrilha? Ele falou, pois é, eu tenho uma empresa totalmente, não tem uma vírgula errada na minha empresa, estou passando por uma fiscalização muito séria, essa fiscalização não pegou nada, e mesmo assim o fiscal chegou comigo e disse que vai me aplicar uma multa de 250 milhões de reais. Vou repetir, 250 milhões de reais. Aí ele virou e falou, não, mas não precisa se preocupar, porque a gente pode acertar isso aí com 25 milhões. Eu falei, amigo, eu não tenho nem como te pagar esse valor. Eu não tenho caixa 2 na minha empresa. Ele pega e vira para o cara e fala, não, a gente encontra um jeito aí, eu tenho um laranja que pode dar, tal. Historinha furada. E esse meu amigo, uma pessoa que eu gosto muito, que é um grande trabalhador, é de uma família honesta, sabe pessoas de bem, pessoas que geram riqueza, que empregam gente, e eu não podia, de maneira nenhuma, ver um absurdo desse e não fazer nada. Eu virei para esse amigo e falei, olha, eu vou te dizer uma coisa, a Brasília tem gente séria hoje, não é mais o que nós tínhamos antes. Tem pessoas realmente sérias. Vamos denunciar essa turma toda? Ele falou, olha, eu preciso conversar, tal, tenho medo. Bom, um determinado dia ele me liga e fala, vamos denunciar. Bom, nós só não fizemos a denúncia, como existem mais de 10 pessoas presas na cadeia, algemadas. Todas delas referente a essa situação. Referente a essa situação. E, além disso, tem mais de 30 pessoas aí que estão sendo acusadas por corrupção, que daqui a pouco vão presas também. Então, esse foi o lobby que eu fui fazer em Brasília. Só que no momento que ele falou isso, e eu expus tudo isso, o que veio na minha cabeça? Colocar em rede praticamente nacional, aonde eu moro. O endereço da minha casa. Fotinho mostrando a casa do Dória, a minha casa, com o endereço da minha casa, com o número da minha casa. Colocar a minha família em risco. E, além disso, eu estou sendo delator de uma quadrilha que estava extorquindo o empresário. Eu fiquei extremamente nervoso naquele momento. Aí ele começou a gritar em voz alta, Tomé, você é uma fraude, você é uma fraude. Aí eu acabei me desequilibrando e acabou tendo aquela discussão, aquela briga toda. Essa é a história sem narrativas do que aconteceu. Então, mais uma vez, eu sinto muito pela minha postura, não deveria, mas eu acabei, quando mexe com família, Marcelo, você tem filhos? Tenho filho. Você sabe o que é imaginar que um filho teu possa ser agredido, ou que você possa ter a sua integridade física, né, comprometida, sendo que uma pessoa está se portando de uma maneira e com inverdades. Então, eu acabei perdendo um pouco o meu equilíbrio emocional, mas eu aprendi. É o tipo de situação que, com certeza, eu nunca mais vou me meter na minha vida, porque a gente aprende, né? Conforme você vai criando maturidade, você vai aprendendo. Então, o que ele queria era me desequilibrar. E ele conseguiu me desequilibrar, infelizmente. Então, essa é a história, essa é a verdade. Mais uma vez, eu vou dizer a todos vocês que estão nos ouvindo que eu tenho vergonha da atitude que eu tomei, mas eu aprendi com aquilo ali. Eu aprendi, sei que não foi bonito, mas daqui para frente as posturas vão ser diferentes. Aí o pessoal me fala, pô, Tomé, você podia ter dado mais umas porradas nele. Aí eu penso, pô, já que eu fui para cima, podia ter batido um pouco mais. Brincadeira. Porque a gente, você está falando a realidade, quando acontece uma coisa dessa, passa um filme na cabeça, né? Você imagina que você... Marcelo, só para te dar uma descontraída, rapaz, o moleque é forte, tem 23 anos, é todo troncudinho, ele me deu um soco na cara, que pegou na ponta do meu queixo aqui. Se aquele soco entra, eu acho que ela está dormindo até hoje, viu? Ainda bem que ele não entrou. Eu vi que o Surita lá ficou meio... Parece que você quase deu o soco, mas quase nocauteou o Surita, que ele ficou até sem jeito, né? Ficou meio perdido até na situação, não esperava aquilo, né? Página passada, Zá, vida que segue. Passada. Mas eu quero agradecer você de você ter exposto isso no meu programa. Imagina. E é muito salutar, porque você, além de você falar a situação toda, ter a oportunidade de falar tudo, você está sendo humilde de expor isso também em rede nacional, porque o meu canal é de internet, mas é em rede nacional, né? Então, mas a humildade é o que uma pessoa tem de mais especial. Nem todo mundo está certo todo o tempo. Quem vocês conhecem que nunca errou, que nunca teve uma atitude feia, que nunca fez algo que realmente, sabe, não era o melhor a ser feito? A vida é assim, mas as pessoas de bem, elas olham para trás e falam, realmente, a minha atitude não foi bonita. Você se desculpa, a vida é feita disso, né? Eu acho que essa humildade é o que eu espero das pessoas. É uma pena só que nem todo mundo consegue ser humilde assim. Não tem...
Não existe pessoa 100% perfeita. A gente erra. O que é um erro para mim, não, talvez não seja para o outro. O que é para o outro não é para mim. É importante a gente reconhecer, ser humilde e pedir perdão. E você está de parabéns aí, viu, Tomé? Muito Eu obrigado, queria, Marcelo, muito obrigado. eu queria que você... Esse canal aqui, o nome é Regras e Bom Senso. Eu queria que você falasse para mim o que na sua vida, no dia a dia, na sociedade, o que para você são regras e o que são bom senso. Olha, a regra para mim é respeitar pai e mãe, é você não ver uma pessoa caída no chão e achar que aquele problema não é seu, porque aquele problema é seu. Se preocupar com as pessoas, ajudar o próximo, é uma coisa que na minha vida ela é fundamental. Isso me enche a alma. Então, hoje eu luto tanto pelo Brasil para deixar, como eu falei agora há pouco, um país melhor para os nossos filhos do que a gente recebeu dos nossos pais. Eu sou um otimista por natureza, eu acordo feliz, eu durmo feliz, eu vejo coisas boas em tudo, eu projeto nos outros o que eu tenho dentro do meu coração. Então, isso é uma coisa muito importante. A segunda pergunta que você fez, me desculpe, você falou duas palavras, a outra eu me Bom esqueci. senso. Bom senso é ter o que eu tive agora aqui com vocês. É você ver que teve uma atitude que não foi a melhor, e você ter a humildade para falar. É você compreender que as pessoas de bem, da esquerda e da direita, estou falando de pessoas de bem, Sim. 95% das coisas é comum a todo mundo. O que nós queremos? Um país justo, um país onde as pessoas sejam respeitadas, um país sem corrupção, um país onde você possa ser o que você quiser. Se você quiser andar com uma melancia na cabeça, você tem que andar na rua, as pessoas têm que te respeitar do jeito que você Sim. é. E ponto final. Uma pessoa que respeite as diversidades de gênero, uma pessoa que compreenda que nem todo mundo pensa igual. Agora, uma coisa que não pode faltar é integridade. É por isso que hoje eu luto tanto contra o PT voltar para o Brasil. Não é por conta do socialismo, é por conta da integridade. Eles não se demonstraram pessoas íntegras, pessoas sérias. Então, o bom senso de você poder olhar para trás e falar, gente, essa turma destruiu o Brasil, eles roubaram o Brasil, e tem gente ainda que tem a cara de pau de dizer que vai votar no Lula. Aí eu penso, ou a pessoa não sabe o que está acontecendo, né, é ignorante em relação a esse assunto, e ser ignorante não é uma palavra feia, não. A ignorância é você não ter conhecimento sobre um determinado assunto. Ou você tem algum interesse sobre isso. Porque você concorda, Marcelo, que não é normal uma coisa dessa? Não é normal. Você é assaltado e você coloca de novo essa pessoa num cargo onde ela pode te assaltar novamente? Para mim é inconcebível. Então, isso é bom senso. Legal. Eu estou falando aqui que o Tomé Abduch. Tomé Abduch. Te ajudei, hein? Te ajudei agora. Tomé Abduch. A pronúncia é essa mesmo? Abduch? Abduch, isso mesmo. Estou falando aqui com o Tomé Abduch, que é empresário, porta-voz do Vem Pra Ruas. Não vem pra rua, não, pelo amor de Deus. Nas ruas. Nas ruas. Movimento nas ruas. O Vem Pra Rua é um movimento contra o governo. Não tem nada a ver com esse movimento, pelo amor de Deus. Movimento nas ruas. Aí já vai entrar a edição. Tomé não edita não, deixa eu explicar aqui, não edita não, deixa clareza aqui, deixar claro, movimento nas ruas. Então reafirma que você está falando para mim. Porque muitas pessoas ainda confundem, Tomé. É muito bom, então. Então vamos deixar para as pessoas entenderem. Faz para mim a diferenciação das duas. Perfeito. Movimento nas ruas. Nós somos um movimento de direita, liberal, um movimento que tem apoiado, sim, o presidente Jair Bolsonaro em tudo que é propositivo, um movimento a favor do Brasil e um movimento hoje que mais mobiliza pessoas no Brasil. Nós hoje temos condições de parar o Brasil. É só uma questão de a gente se organizar. Em uma semana, nós paramos o país. Então, e paramos o país com pessoas de bem, de maneira democrática, de maneira ordeira, com famílias brasileiras nas ruas. Então, o movimento nas ruas hoje, eu sinto muito orgulho, e é importante deixar claro aqui que não é um movimento meu, tá? Não é um movimento do Tomé. Eu só sou o porta-voz desse movimento. O movimento tem um conselho, tem pessoas que trabalham, tem associação. Nós temos uma forma muito profissional de trabalhar, e o movimento não depende do Tomé. O Tomé só dá a carinha dele na frente. Mas todo o trabalho nas ruas é feito pela base que está atrás de mim, por pessoas maravilhosas, como a Cibele, como a Tânia, como o Dr. Walter, e mais uma série de outras pessoas que nos auxiliam no dia a dia para poder transformar o Brasil, e a ferramenta que a gente usa é esse grande movimento, que é o movimento nas ruas. Legal. Então, foi muito bom essa gafe por parte do apresentador.
Foi boa, foi boa. Para que se esclarecesse esse fato também. Muitas pessoas confundem um pouco, então foi bom para esclarecer esse fato também. Obrigado, viu, Tomé? Imagina. E você tem aí 2 minutos aí para você dar suas considerações finais, como empresário, como cidadão, como partidário, né? Você é uma pessoa que tem um lado para falar, então gostaria que você desse aí uma visão, considerações finais aí para o brasileiro, para o empresário, para a pessoa que está desempregada. Fica à vontade. Olha, Marcelo, muito me emociona poder falar um pouco do Brasil. O Brasil é um país maravilhoso, feito de pessoas trabalhadoras, pessoas que valorizam a família, que acordam cedo, que lutam, que ficam 2, 3 horas dentro do ônibus para poder ir voltar para casa, para poder cuidar das suas famílias. É um país lindo de norte a sul, com tudo, belezas naturais, energia, água, petróleo, agricultura. É um Brasil que tudo que você planta cresce em todos os lugares. É um país que é nosso, desses mais de 200 milhões de brasileiros que anseiam por um país melhor. E esses 200 milhões de brasileiros, eles foram utilizados como uma massa que foi manobrada por uma política corrupta que foi implantada no nosso país nos últimos anos. Não foi só pelo PT, não, tá? Foi pelo PT, pelo PSDB, pelo PP, por todos os partidos de esquerda, na verdade, por todos os partidos que estavam lá. E é esse país que anseia por mudanças. Eu acho que o papel de nós, cada um de nós brasileiros, é estarmos nas ruas de verde e amarelo, mostrando realmente o que a gente espera do nosso país. É a força do povo brasileiro que vai fazer com que haja uma mudança. A mudança não vai vir da política. A mudança vai vir das ruas, de a gente nos manifestarmos. Nós trabalharmos agora para apoiar a reforma administrativa, nós apoiarmos e cobrarmos os nossos deputados e senadores para que votem nas propostas que são propositivas para o Brasil. E nós temos que, de todas as formas, trazer esse país de volta. O Brasil está voltando. Hoje nós temos, né, no primeiro escalão do governo, um presidente, ministros, que são pessoas de bem. Não há um caso de corrupção em mais de 2 anos e meio de governo. Isso é uma coisa inédita no Brasil. Nós temos que valorizar tudo isso. E uma coisa que é muito, muito importante, nós não podemos deixar a esquerda voltar. A esquerda que separou o Brasil entre nós e eles. A esquerda que causou os maiores esquemas de corrupção nunca vistos na história da humanidade. Na história do planeta Terra, ninguém roubou tanto quanto esse governo do PT que governou o Brasil aí durante os seus últimos 14 anos. Então, o nosso papel como brasileiro é lutar, é defender o nosso Brasil. Nós precisamos defender as nossas grandes instituições brasileiras, onde muitas delas foram tomadas por pessoas que não representam com suas decisões os anseios da nossa sociedade. Então, eu acredito no Brasil, sou otimista, o empresário brasileiro tem que ser otimista. A grande maioria dos empresários são pessoas que olham para o país e falam, vai dar certo, tendo as maiores cargas tributárias, as maiores burocracias, a gente faz o Brasil dar certo. Imagina se o Brasil tiver de verdade nas mãos de pessoas que se preocupem com o Brasil, o que nós vamos ser como sociedade? Não tem para ninguém no mundo. Então, lute pelo seu país, acorde de manhã animado, vá trabalhar, gere riqueza, converse com as pessoas sobre política, coloque o seu ponto de vista. E eu tenho certeza que a nossa união é o que vai construir uma grande nação. Legal. Eu, no final de todo o vídeo, eu deixo uma passagem bíblica aqui e eu quero deixar uma agora aqui para você, para todo que está assistindo, que está lá que o Senhor fala que bem-aventurados são os pacificadores. E eu espero que esse Brasil realmente ele seja um país cada dia mais pacificado, porque riqueza, como você falou, a gente tem de monte, e a gente tem que respeitar mesmo as pessoas, o outro lado. Eu tenho vários amigos meus que são de esquerda, são petistas, mas eles respeitam a minha posição. O que não respeito também a minha posição, eu simplesmente passei a ignorar. Mas a gente está num país que, com certeza, está nos trilhos, e o Tarcísio está mostrando isso literalmente, né? É isso aí, com certeza. O Tarcísio está fazendo um trabalho maravilhoso. Tomé, meu muito obrigado pela sua gentileza. Você já vai entrar aqui na minha lista que eu tenho embaixo aqui dos humildes da internet, que são as pessoas que eu converso, que humildemente me concedem essa entrevista. Como eu te falei, eu sei que eu ainda não tenho
o nome que muitos têm, mas eu tenho certeza absoluta que quando eu estiver lá, você vai fazer parte, vai ser lembrado como aquela pessoa que colocou um tijolinho no meu alicerce da vitória, do meu sucesso. Então, eu agradeço imensamente, que Deus abençoe você, a sua família, que cubra você de bênçãos sem medida, e que tudo vai bem na sua vida, que você prospere cada dia mais como empresário, como cidadão, como pai de família, e que tudo vá bem na sua vida. Muito obrigado de coração. Eu espero um dia te encontrar pessoalmente, tomar um café, dar um abraço aí, porque a gente tem que estar do Vamos lado nos de pessoas que encontrar. têm valor. Marcelo, eu posso fazer uma última consideração? Sim. Você sabe que você tocou muito meu coração nas ligações que você me fez, porque a nossa vida é uma vida muito corrida, né? Eu tento ser um pouco de tudo. Eu sou empresário, eu sou pai, eu sou marido, eu luto pelo Brasil, eu tenho as minhas atividades, eu deixo muito a minha vida de lado o tempo todo para poder atender a tudo e a todos. E nem sempre a gente consegue dar atenção para todas as pessoas. Porque muitas pessoas tentam se aproximar de nós, pedindo uma entrevista, pedindo uma live, ou querendo conversar um pouco sobre política. E quando você começa a ter um pouco mais de visibilidade, que é o caso que eu estou tendo agora já há alguns anos, esse número de pessoas aumenta ainda mais. Você me falou uma coisa que você tentou várias vezes marcar comigo, né? E nós não estávamos conseguindo nos encontrar. E você falou, puxa, Tomé, eu entendo, né? Você vai dar entrevista para mim, que, puxa, não sou muita coisa e tal. E aí eu quero dizer uma coisa para você e que você leve isso para a sua vida. Nós somos donos do nosso próprio destino. Nós construímos o nosso alicerce. E você está construindo o seu. Nós conseguimos hoje estar aqui, nós conversamos. Eu estou muito feliz de poder ter concedido essa entrevista e ter esse bate-papo agradável com você. E você tem a certeza que quando você fala o nome do Lacombe, do Caio Coppola e de outros que você falou, você vai chegar lá e vai ser muito maior. É só uma questão de a gente dar a cara para bater, ter vontade, querer, lutar. E as coisas acontecem para quem tem vontade, as coisas não caem do céu. E você está construindo o seu destino, o teu caminho. Então, parabéns, viu? Eu que me sinto muito honrado e feliz de poder estar aqui concedendo essa entrevista para você. Vamos para frente, estou sempre à sua disposição. Obrigado, Tomé. Suas palavras, eu que fiquei emocionado agora. Muito obrigado. Deus te abençoe grandemente. E Imagina. Você que está nos assistindo, deixe seu comentário aqui embaixo, educadamente, como eu sempre peço, que é salutar de um país democrático, pessoas tecerem seus comentários, ainda que sejam críticas ao contrário, mas com respeito, sem palavrão. Se inscreva no canal para nos ajudar, compartilhe. E você que é empresário também, que pode e queira fazer aí fazer o apoio cultural, patrocínio do meu canal, tudo. Tomé, eu sou engenheiro de segurança e engenheiro ambiental. Faz 2 anos e meio que estou desempregado, mas nunca desisti de acordar cedo e correr atrás. E esse é o motivo de eu estar aqui hoje com você. Muito obrigado, meu amigo. Deus te abençoe grandemente. Marcelo, e a você que está nos assistindo, um abraço. Um beijo no coração de vocês. Obrigado. O dia que você vir passar aqui pelo litoral norte de São Paulo, Caraguatatuba, vamos tomar um café junto. Café não, pô, nós vamos tomar uma cerveja, um vinho, pô, vamos um pouco mais, né? Vamos embora. Deus te abençoe, Tomé. Fica com Deus. Deus abençoe. Obrigado, tchau. Obrigado a todos.